voltando ao tema interferência em filmes finos, esse é um tema extremamente tecnológico pelo seguinte. Primeiro, nós temos aqui... Vocês estão vendo o cursor passar? Sim. Tá, pra eu não ficar passando sozinho aqui. Nós temos aqui, repetindo as figuras que eu até apresentei no último encontro, duas bolhas de sabão. Aqui uma bolha de sabão formada no arco e aqui a bolha flutuando no ar. A gente sempre repara uma imagem muito bonita, né? Formada aqui pela bolha, né? E qual a origem dessa imagem? Quer dizer, a origem dessa imagem está no fato de que a luz está incidindo aqui e sendo refletida, porém refletida em um padrão de interferência. Ou seja, nós temos aqui nesses entremeios partes de luz, ou seja, franjas claras, partes escuras, a ponto de quando a gente chega nesse limite aqui você tem só o escuro. Aqui o mesmo, com um detalhe, tanto nesse quanto nesse exemplo, nós temos a interferência com franjas claras e escuras e dispersão. O que é dispersão? A dispersão da luz é quando nós temos uma luz composta, a luz branca, por exemplo, e uma determinada superfície ou um meio por onde a luz atravessa. Aquela luz que é composta sofre a ação do caminho óptico daquele meio. Então, aquela parte da luz que tem mais velocidade, por exemplo, a luz azul, pode percorrer o caminho em uma velocidade distinta da luz vermelha, por exemplo. Então elas vão acabar saindo ou chegando em direções diferentes porque percorrem caminhos diferentes por conta das suas velocidades diferentes. E aí vem, né? Por que então que as bolhas de sabão ou filmes, como a gente vai chamar na física, têm a relevância tecnológica que eu citei? A bolha de sabão é uma brincadeira milenar, você consegue produzir ela já há muito tempo. Mas e um filme que cobre a lente do meu óculos, por exemplo? Que pode ter ali seus nano ou micrômetros de espessura. Então, a partir da década de 80, da década de 70 começou a década de 80 que aqueceu mais. Que a tecnologia, a ciência, a engenharia conseguiu produzir películas com espessuras da ordem de uma bolha de sabão. E esse fato permitiu que se conseguisse ter efeitos de interferência em filmes finos com várias aplicações tecnológicas. Eu vou comentar algumas em exercício aqui hoje e a gente vai buscar outras também no material. Então usei essas duas imagens. Oi, diz aí. Antes do senhor continuar aí, deixa eu fazer uma pergunta. Esses filmes finos, eles são teoricamente assim, totalmente lisos ou está considerando a parte rugosa das coisas? Não, então, num primeiro momento a gente vai tender a simplificar os modelos. A gente está falando de filmes lisos. Porque se ele tiver rugoso, aí o padrão é reflexão difusa. É como se você estivesse enxergando isso de forma borrada, né? Então perde um pouco a relevância para a gente. O ideal é que ele esteja... Tem um vídeo que o senhor postou lá, que eu estava vendo, do professor lá da Faculdade de São Paulo, não lembro qual é, ele falou até do CD. Acho até essa foto do CD o senhor botou aí também mais pra frente. Sim, são fotos repetidas, né? Eu pego da internet e pegar uma bem parecida com a dele, não foi uma foto própria. E ele falou que quando você observa o CD, que tem aquelas luzes diferentes, igual parecido com essas imagens, ele falou que o problema é que é por causa da difração. No CD, porque o CD, na primeira apresentação, eu coloquei junto do leque aqui, né, de informações. Hoje o encontro é sobre filmes finos. Aquele dia era multidisciplinar ali no tema. O CD, ele não é um filme fino. O CD é uma camada ali de vidro, plástico, acrílico, aonde é desenhado o caminho, né, em toda aquela trilha, seguindo inclusive o mesmo princípio do disco de vinil. A diferença é que a gente troca a agulha, que é no vinil um piezométrico, que sente a pressão das ranhuras e converte em sinal elétrico. O CD vai mudar com o padrão que vai ser estabelecido com a luz. Então o CD, na verdade, ele está sofrendo um tipo de interferência de múltiplas fendas que se converge num fenômeno de difração. É um fenômeno composto, na verdade, envolve a interferência e a difração. E é possível, através do CD, também obter a dispersão, que está acontecendo aqui. A dispersão é a mesma, né? É a separação de comprimento de onda que veio de uma luz composta. Luz branca incidiu ali e se dispersou ali num leque de arco-íris, né? Essa é a semelhança. Mas o que está acontecendo nessas situações aqui é diferente de lá. Também é interferência, mas por motivos diferentes.
Lá nós temos ranhuras, a gente vai fazer esses experimentos possivelmente em forma presencial, bem simples de ser produzido, com um CD. Mas aqui o princípio é diferente ao que a gente vai falar hoje. E eu comento as diferenças e comparações conforme sua pergunta. Aqui nós temos um caso que é emblemático pelo seguinte sentido. Newton era um defensor árduo da ideia de que a luz é composta de partículas. Porém, o mesmo Newton que era defensor dessa ideia, carregou essa ideia, inclusive a ideia de que a luz é uma onda, foi muito represada por conta da importância de Newton. Newton, com seu argumento defensor das partículas formadoras da luz, represou a ideia, né? Foi preciso aí quase que 150 anos para que a ciência conseguisse trazer algum fundamento sólido o suficiente para fazer a academia discutir a possibilidade de que a luz era uma onda. E, no entanto, nós temos aqui um experimento que é chamado experimento de anéis de Newton, que consiste em um bloco de vidro, com esse cilíndrico aqui, onde foi apoiado sobre ele uma lente, que é parte curva, a parte que está para baixo, a parte de cima plana. O experimento consiste em incidir uma fonte de luz aqui no centro e observar esses anéis. No último exercício aqui, dando tempo hoje, espero que dê, a gente vai analisar esse experimento e obter a expressão que representa o raio de cada franja clara e escura. Reparem isso, inclusive, né? A sequência entre clarão, mancha escura, mancha clara. Isso é um padrão de interferência produzido no experimento de anéis de Newton. Quer dizer, Newton é tão genial que, apesar da defesa dele, né, do modelo particular, corpuscular da luz, ele também produziu aí um experimento que provava que a luz é uma onda, né? Quer dizer, uma pessoa realmente com a genialidade absurda, né? Compatível com tudo que ele fez. E passando já adiante, nesses dois casos aqui a gente vai discutir pelo menos alguns exemplos, mostrando que esse tipo de interferência que está acontecendo aqui, mesclado com dispersão, é decorrente do fato de que a espessura da bolha de sabão é fina o suficiente para ter um caminho óptico que gere diferença de fase, que foi o fundamento básico que a gente comentou aí no último encontro, que dá razão sempre à interferência. A interferência decorre da diferença de fase entre ondas que caminham juntas. Então vamos lá, seguindo um pouquinho mais adiante, qual que é o modelo que a gente vai seguir? Aqui eu montei esse esquema para representar 3 camadas de substâncias. Aqui nós temos a camada 1, que muitas vezes pode ser o próprio ar, que está na interface com uma lente, por exemplo, ou com uma gota de óleo, que é um caso muito comum, ou a bolha de sabão. Nós temos a camada 2, que é onde a gente fica interessado mesmo na diferença de caminho óptico do que está acontecendo, que é a razão da diferença de fase. E a camada 3, que está associada a esse esquema. Ali no nosso exemplo da bolha de sabão, por exemplo, nós poderíamos representar. 2 seria a camada de água, né, que está ali dissolvida no sabão. 1 seria a camada de ar, 3 seria a camada de ar, por exemplo. Só para citar um exemplo. No caso dos anéis de Newton, por exemplo, nós teríamos lente de vidro, a camada de ar entre a lente e a placa de vidro. Um outro exemplo que eu acabei não botando ali a imagem seria uma gota de óleo. Uma gota de óleo poderia também dispersar, vocês já viram, provavelmente no asfalto, aquela mancha de óleo, o sol bate e fica aquela imagem de dispersão. É o mesmo fenômeno, só que ali nós temos o ar sob o óleo, camada de óleo e abaixo o próprio asfalto. Então, tem a questão da densidade também, porque cada faixa é uma densidade diferente. Tem isso também. Se você tiver, por exemplo, uma mancha de óleo sobre a água, naturalmente o óleo tende a flutuar sobre a água, né? É o padrão que a gente observa. Aí a mancha de óleo no mar é um exemplo muito comum aqui no livro, inclusive. Ar, mancha de óleo e a água por baixo, o óleo sobrenadante que a gente diz, né? E nessa imagem aqui, que é um esquema que eu quero que vocês carreguem para a resolução dos exercícios, eu chamei de L2 a espessura da camada 2, que é uma camada que me importa, é a que eu estou interessado. Passando aqui adiante, para fazer a nossa análise de como há interferência nesse tipo de sistema, a primeira pergunta é o seguinte: a gente vai usar uma ideia que vem lá da mecânica, que é o seguinte:
quando nós temos camadas adjacentes, a gente sempre vai pensar o seguinte, que a onda que está chegando aqui, passou do meio 1, chegou na fronteira 1, entre o meio 1 e o meio 2, a gente vai sempre pensar o seguinte, se o índice de refração, isso vale para ondas mecânicas também, tá? Se o índice de refração do meio 1 for menor do que o meio 2, ou seja, o índice de refração 2 maior do que o 1, a onda que chegou aqui, ao atravessar a fronteira, atravessa com 90 graus de fase invertida, ou seja, ela passa a estar com um caminho atrasado em π sobre 2. Caso contrário, ou seja, quando 1 é maior do que 2, o índice de refração de 1 maior do que 2, a gente vai ter que não há inversão de fase, ou seja, é zero. Então a primeira parte da análise dos problemas vai começar com essa afirmação, olhando a interface e fazendo essa pergunta. Passando um pouquinho adiante, como que a gente vai equacionar o problema? Primeiro, a nossa discussão aqui está sobre o argumento de que interferência é causada por caminho óptico. Então, o caminho óptico, aqui lembrando, eu estou considerando um raio praticamente chegando com incidência zero. Caso não fosse assim, eu teria que acrescentar um cossenozinho aqui, ó, onde eu estou passando o cursor. Então, para simplificar, porque não há razão para a gente ficar embolando um pouco mais de expressões, o conceito é simples e as aplicações dessa forma já são bem interessantes. Nós temos então que o caminho óptico que a luz vai atravessar nas 3 camadas será a ida e a volta na camada 2, que é o que eu estou interessado, mais a defasagem da camada 1 para a camada 2, mais a defasagem da camada 2 para a camada 3. Reparem que essa expressão aqui de 3 parcelas, ela está discutindo para nós as relações de caminho óptico, que a luz está chegando aqui, tocando a interface 2 e 3 e voltando. Tem 2 cenários possíveis aqui. Primeiro, a depender da combinação das 3 camadas, principalmente da espessura de 2, o que vai acontecer é que toda a luz que chegar aqui vai ser refletida. Esse é o cenário 1. Cenário 2, toda ela será transmitida. E aí o que acontece? O que acontece é que a depender da aplicação, por exemplo, eu sou um usuário de filmes finos, eu não sei se vocês usam óculos, não lembro. Eu já há muito tempo uso óculos, eu estou aí uns 20 anos de óculos já. Sempre que eu posso, nos últimos anos eu tenho podido, no início nem necessariamente. Eu coloco o filme anti-reflexo. Vocês devem usar, ou já usaram, já ouviram falar. O que é o filme anti-reflexo? É uma camada como essa aqui. Ela é depositada na frente da lente e ela melhora a visibilidade porque a luz que vier refletida do chão não vai entrar nos seus olhos. Ela vai atingir a parte inicial da lente e vai sofrer interferência destrutiva. Então o filme anti-reflexo, o nome já diz, ele tem essa função, né? Inibir a reflexão que vem horizontal, que a gente diz, né? Uma polarização horizontal. A que vem direto do sol dificilmente incomoda quem tem astigmatismo como eu, por exemplo. Não sei se vocês têm. E quando vem refletida do asfalto, por exemplo, não, ela te incomoda bastante. Então, essa camada aqui no óculos geralmente serve para produzir interferência destrutiva, aliás, construtiva nesse caso, perdão. O que significa que a luz vai voltar de onde veio e não vai entrar nos seus olhos. Então, nesse caso, você não está interessado em transmissão, né? Você não quer que essa luz seja transmitida aos seus olhos. Então, em geral, esse caso que eu citei de aplicação, essa expressão toda reflete o caminho óptico aqui realizado. Primeiro, 2 vezes L2, que significa que a luz chegou até aqui e voltou, ou seja, cruzou esse trecho aqui 2 vezes, mais a defasagem da interface 1 para 2, que foi a pergunta que a gente fez no slide anterior. Se o índice de refração de 1 for maior do que o 2, essa parcela é zero. Se o índice de refração de 2 for maior que 1, essa parcela vale lambda n sobre 2. Já antecipo uma pergunta aqui, por que lambda n, Milton? Porque o lambda dentro da camada 2 é diferente da camada 1. A minha seta, inclusive, está até agora que eu percebi, ela está incentivando e induzindo ao erro, né? Porque eu botei 4 camadas, na verdade, eu deveria estar com a seta aqui dentro, ó. Porque o lambda de origem é o lambda 1.
Vocês compreendem a minha falha aqui na apresentação? Sim. Ela deveria estar aqui dentro, senão teria um outro lambda ainda. Então, lambda n é o lambda de origem dividido por n. A gente conversou isso no último encontro, eu posso reforçar ali na frente. Ou no próximo encontro. Passando a camada posterior de 2 para 3, essa interface aqui, a pergunta é recorrente. Se o índice de refração de 2 for maior do que o de 3, a parcela se torna zero. Caso contrário, a parcela é lambda n sobre 2. Tudo isso igual aos dois cenários, ou seja, se a interferência for construtiva, significa que a luz chegou até aqui e voltou todinha. Então nós temos o caminho óptico sendo igual a n lambda n. Caso contrário, se ela chegar aqui e continuar, ou seja, nada é refletido, tudo é transmitido, nós temos uma interferência destrutiva, ou seja, não há reflexão. É destrutiva em relação sempre à reflexão, tá, pessoal? Então, o resultado é n mais 1 meio lambda n. Vocês entenderam a ideia? Eu já vou passar para exercício, para a gente ilustrar. Esse lambda n sobre 2 é porque mesmo por causa daquilo da semana passada que a gente viu? Isso, porque o lambda sobre 2 representa uma defasagem. Eu até botei, tá errado lá, não é 90, agora que eu tô pensando, é 180. Eu cometi outro erro na minha preparação ali. Vou reforçar depois para disponibilizar vocês. Mas aqui é lambda sobre 2 porque uma defasagem completa... Aqui eu acho que tem como usar uma canetinha, quer ver? Deixa eu ver se tem. Não, acho que nesse modo aqui não tem a canetinha. Tá, eu ia escrever aqui, né? Eu vou passar o cursor, de repente eu consigo significar. Aqui tá o seno, né? Subiu, desceu, né? Isso, cume, vale. Isso. Quando você defasa 180 graus, você pega metade dessa e atrasa, ou seja, onde era para estar o pico, vai estar o vale. Então, quando eu sobrepor duas ondas com uma defasagem de 180 graus, significa que enquanto uma está no pico, a outra está no vale. Se eu somar a amplitude das duas, vai dar zero. Então, por isso que é meio lambda. Tá errado lá. Não, desculpem aí, eu cometi um erro lá. Antes de botar no ambiente, eu faço a correção. Desculpem o erro. Eu fiz na hora, assim, que vocês vão fazendo correndo, não para pensar. Mas são 180 graus o correto, e não 90. E aqui fica melhor para ver, inclusive, do que no argumento, né, do 180. Se eu penso em metade do lambda, quer dizer, basta você atrasar o vale para onde está o pico. É isso que significa. Se é meio lambda, quer dizer, a posição do vale vai estar aonde está o pico e vice-versa. Professor, e é 2L2 porque ele vem e sai, né? Sim, porque porque o caminho que a gente está discutindo aqui é uma interferência que decorre de reflexão. Então o caminho é feito vai e volta. Ele é feito duas vezes, por isso. É intuitivo mesmo. O outro exemplo é zero. Por isso que... O outro exemplo é assim, ou zero. Não, então, aqui já a razão diferente. Esse aqui, 2L, é porque está indo e voltando. Aqui já é o seguinte, aqui é nessa parcela, eu estou perguntando se há atraso de fase na camada 1, 2, que é essa aqui. Então, se o índice de fração 1 é menor do que o 2, tem defasagem. Caso contrário, é zero. Isso vai para a camada 1, 2. Aí eu pergunto para 2 e 3 também. Então, cada parcela para uma delas. Essa ideia do atraso de fase, ela vem das ondas mecânicas. Se você acopla uma corda, por exemplo... vai lá, mexe bronca. Não ficou claro, desculpa. Não, que isso, cara? Você tem que falar, me ajudar a explicar melhor. Você falou que tem duas possibilidades. Ou a luz vai refletir, ou ela vai, como é que fala? Descer... Não, Transmitir. Ou ela é refletida ou é transmitida. Pois é. E por que obrigatoriamente é 2L, já que ele pode ser transmitido? Porque seria a possibilidade, quando você tem ela transmitida, de qualquer maneira ela foi refletida, só que ela não emerge. Como há interferência, a gente tem que lembrar o seguinte, aonde a luz interfere, a onda não deixa de existir. É apenas a combinação que não se expressa como franja clara. Tá certo. Então são franjas que foram transmitidas. Não, me interrompam mesmo, tá? Precisa me ajudar, inclusive. A gente vai passando batido e não pega. Mas a razão é essa. Isso tem a ver, inclusive, com a ideia de conservação de energia. Porque a luz, quando ela está caminhando, né, por aí, ela sempre obedece a 3 princípios. A luz, quando encontra uma interface, ela pode ser refletida,
ou ela pode ser transmitida, e em sendo transmitida, ela ainda pode ser absorvida. Aqui no nosso cenário, a gente inclusive está considerando que 99% da luz, pelo menos, não será absorvida nas situações que a gente está propondo. Basta você passar, por exemplo, tinta nanquim numa superfície para você perceber que a luz que vai chegar ali vai ser mais absorvida do que seria se não tivesse a tinta. Porque você estabelece ali um regime de corpo negro, que a gente chama. Então, assim, a gente está considerando aqui que não há absorção. Então, ou ela é transmitida, ou ela é refletida. Então, se 50% foi transmitido, 50% foi refletido. Se 30% foi refletido, 70% foi transmitido. Daí você vai ter a ideia, inclusive, de uma palavra mágica para esse cenário, que é a transmitância daquele meio ou daquela superfície. Isso tem a ver, inclusive, com transparência, né, para aquele comprimento de onda. E essas características, transmissão e a reflexão, também dependem do comprimento de onda, do tipo de radiação e por aí vai. A gente, inclusive, que vai caminhar um pouco centrados aí na região do visível, tangenciando um pouquinho o infravermelho curto, próximo, que é o primeiro infravermelho que vem depois do vermelho.